Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 22 do estudo Refletindo Kardec, que nós trazemos sempre com o apoio, com a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa querida cidade de Ponta Grossa. Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós verificamos que em vários pontos nos dizem os Espíritos de que o progresso da humanidade, tema que nós falamos há algumas semanas, essa evolução, ela encontra um certo obstáculo em problemas da própria sociedade, que se originam de egoísmo e orgulho. A propósito, na questão 811, os espíritos vão chamar egoísmo e orgulho de chaga social. Mas será que nós sabemos exatamente o que configura uma atitude egoísta, uma atitude orgulhosa dentro das nossas condutas, dos nossos comportamentos? É isso que eu convido você a refletirmos hoje sobre o ponto de vista das ponderações e anotações de Allan Kardec, hoje especialmente na Obras Póstumas, este livro que foi publicado após a desencarnação de Allan Kardec, com várias anotações atribuídas a ele, em que serão tratados vários temas e, num capítulo em especial, o egoísmo e o orgulho. Nós cremos que, por ter um capítulo especial para esse tema, Allan Kardec compreendia, de fato, que essa questão precisava ser por nós, no futuro do estudo da doutrina espírita, um ponto de reflexão. E por isso trazemos aqui, nesse estudo, que chamamos carinhosamente de Refletindo Kardec, para que eu, você, possamos refletir sobre as nossas atitudes e ver se nelas não estamos agindo de forma orgulhosa ou egoísta, né? Afinal de contas, se são as chagas da humanidade, precisamos extirpá-las das nossas ações. E já no início do capítulo, Kardec vai trazer uma certa definição sobre egoísmo e orgulho. Acompanhe comigo. O egoísmo, por sua vez, origina-se do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, o egoísmo, nascendo do orgulho, resulta numa visão equivocada que o homem, que nós temos a respeito de nós mesmos. Exaltação da personalidade, diz Kardec, que seria a origem do orgulho e, consequentemente, do egoísmo. Personalidade, num sentido técnico, num sentido psicológico ou filosófico, seria a consciência que nós temos de nós mesmos. Seria esta porção da nossa identidade que nós apresentamos às outras pessoas como crendo ser a nossa verdadeira identidade. Então, aquilo que eu julgo ser é a minha personalidade. Então, eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito ser nesse momento. E por conta disso, eu posso julgar-me acima das outras pessoas, ou com direitos, ou com benefícios dos quais eu realmente não possua. Porque, segundo Kardec, estamos nós melindrados por conta desta atual condição, desta atual existência, desta roupagem terrena, no sentido de todos os componentes da nossa vida atual. A partir disso, a partir do que eu julgo ser, eu também acredito ter direito a certas questões que me colocam acima ou adiante das outras pessoas.
pode parecer um pouco confuso, mas vamos trazer de forma mais exemplificativa. Nenhum de nós é, na sua essência, rico materialmente, bonito materialmente. Eu, nesse caso, tenho certeza que não, nenhuma das duas. Não somos miseráveis também, não somos absolutamente doentes, absolutamente necessitados. Nós estamos passando por certas condições, estamos passando por certas experiências, mas que são temporárias. São relativas a esta encarnação, a esta existência. Então, eu não sou nada disso. Eu estou ou rico, ou doente, ou com uma aparência bonita, ou com uma condição de saúde debilitada, ou com problemas sociais, ou com dificuldades. Eu estou, neste momento, passando por determinadas situações. Eu não sou isso na essência. Isso é um momento da minha existência. Mas, se eu não tiver esta visão de futuro, esta visão espiritual, eu me tornarei orgulhoso por achar que aquilo que eu estou enfrentando agora, aquilo ou aquela condição em que eu estou agora, é o que eu realmente sou. Então, se sou rico, eu tenho orgulho em ser rico. Se eu sou belo, se eu tenho bens, se eu tenho condições, tenho amizades, eu sinto orgulho por ter essas particularidades que, a meu ver, me colocam à frente das demais pessoas. Vejamos que isso também pode ser em relação a certas dificuldades que nós enfrentamos. Então, uma doença, um problema social que eu tenha, ao invés de me tornar uma pessoa humilde, pode me tornar também orgulhoso no sentido de achar que eu tenho mais necessidades que as outras pessoas. Eu sou o mais sofredor que existe na minha comunidade, no meu país, na minha família, etc. Então, o orgulho nos faz com que nós exaltemos aquilo que nós realmente somos. Então, eu lembro de uma figura representativa muito interessante, de um gatinho que está olhando no espelho e se enxergando como um leão. A partir disso, a partir dessa visão equivocada que eu tenho sobre mim mesmo, dessa distorção que eu tenho sobre a minha essência, eu passo a crer que, por conta disso, eu tenho direitos a mais em relação às outras pessoas. Por ser alguém que sofre muito, ou por ser alguém que tem muito poder, ou por ser alguém que é muito bonito, ou por ser alguém que enfrenta muitas dificuldades, esse orgulho faz com que eu acredite ter mais direitos, ter preferência em relação às outras pessoas. Então, o egoísta não é alguém que só pensa em si. E é interessante a gente dizer porque muitas vezes isso é colocado ou visto por nós de uma forma equivocada. Egoísta é aquela pessoa que nós dizemos, o fulano só pensa nele, Beltrano só pensa em si mesmo. Não é nesse sentido o egoísmo. O egoísmo é aquele que pensa primeiro em si. Mas como ele se julga mais importante, a partir do momento que ele cumpre a sua necessidade, e aí ele poderia ajudar o outro, ele cria uma nova necessidade. Então, primeiro eu, mas nesse ponto também primeiro eu, naquele outro primeiro eu, não é que eu deixe de pensar no próximo. Até penso, mas deixa eu resolver primeiro os meus problemas. Então, isso serve para nós analisarmos as nossas condutas, porque às vezes a gente julga que o orgulhoso é só alguém que tem poder, que tem uma ascensão. Não. Também aquele que se julga o mais sofredor é uma espécie de orgulho, porque se julga algo que ele efetivamente não é, é algo que ele está nesse momento. E também quando nós pensamos assim, eu não sou egoísta porque eu penso nas outras pessoas, eu só tento resolver a minha parte primeiro. Também há aí o egoísmo, porque nós estamos sempre tentando resolver a nossa parte. Nos falta tempo, nos falta oportunidade para atender o próximo. Claro que Kardec vai analisar que essa questão do orgulho, do egoísmo, são instintos necessários à preservação do homem. São instintos que fazem parte da nossa formação moral desde a criação, mas que
para que a Terra avance, para que o planeta chegue a um estado de progresso, precisamos extirpar isso dentro de nós, das nossas condutas, para que todo o sistema seja limpo, seja extirpado efetivamente de todas as condutas, de todas as situações. E ele vai dizer de uma forma muito clara, não adianta nós tentarmos colocar situações positivas enquanto esses comportamentos orgulhosos e egoístas vierem a minar todo aquele comportamento positivo, toda a nossa intenção positiva. Mas claro que Kardec vai deixar bem claro que isso decorre do fato de nós não termos a crença, não termos a compreensão da vida futura. Olhar apenas na vida presente ou acreditar apenas que esta existência é a única, faz com que nós tenhamos essa visão equivocada de que tudo precisamos conquistar, tudo precisamos fazer e, se for o caso, passar por cima do outro, invadir o campo do direito do outro para buscar aquilo que eu julgo ser justo, julgo ser meu, julgo ser algo que eu preciso, algo que eu necessito, essa ideia do eu primeiro. E quando nós conseguimos lançar um olhar sobre a vida futura, vermos de uma forma mais positiva e mais realidade, né? Uma forma mais real as coisas, a realidade da vida, que é essa vida futura e que agora é só um momento passageiro, nós vamos pensar que eu estou nesta condição, mas que amanhã, se hoje eu sou rico, amanhã, numa próxima existência, posso não ser mais. Se hoje estou sofrendo, numa próxima existência eu posso já não ter mais esse sofrimento. E, nesse sentido, as minhas condutas vão ser muito mais pautadas em vida futura e não apenas nesta vida material presente. Para finalizar, Kardec comenta ainda no final deste capítulo que essa mudança, essa transformação de comportamento, poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não, fora impossível. Nada se opera bruscamente em a natureza. Jamais a saúde volta de súbito ao enfermo, e entre a enfermidade e a saúde há sempre a convalescença. E essa palavra é muito importante, porque esse estado de convalescença, nós podemos fazer uma analogia com a transição planetária. Esse momento que nós vamos adentrar num mundo de regeneração é um momento de convalescença. A regeneração nada mais é do que a saída de um estado de doença, de um estado debilitado, para um momento de recuperação, a fim de que tenhamos a saúde restabelecida. Então, nesta fase que o planeta passa por sua transformação de provas e expiações para a regeneração, é o momento de nós analisarmos as nossas condutas. Será que o que eu faço, o que eu penso, as minhas atitudes, de uma forma geral, não estão sendo pautadas em algo que eu acredito ser, mas que na verdade eu não sou, eu apenas estou? E será que a partir disso eu não estou tendo comportamentos egoístas, pensando primeiro em mim, primeiro na minha dificuldade, primeiro na minha necessidade, primeiro naquilo que eu penso, naquilo que eu acho certo? É bem interessante pensar sobre isso, analisar as nossas condutas, refletir sobre isso. Nós não somos isso que acreditamos ser, nós estamos nesta condição. Isso falando em termos de vida material. Então, estamos num corpo de homem, de mulher, rico, pobre. A propósito, será que os espíritos têm sexo definido para habitar um corpo de homem, de mulher? O que você acha? O que é que Kardec pode ter comentado a respeito desta condição do sexo dos espíritos? Temos um sexo definido? Somos um espírito masculino ou feminino? Ou estamos também numa condição masculina ou feminina? Ótima reflexão, né? Aguardo você na próxima semana, na próxima sexta-feira, para mais esse estudo, para mais
este aprendizado, sempre refletindo em torno da doutrina espírita, do pensamento de Allan Kardec. Uma ótima semana para você, que Deus esteja no seu lar e vamos tentar nos livrar de egoísmo e orgulho. Tchau!